Afinal, qual a diferença entre radiofrequência capacitiva e radiofrequência resistiva? Se você sabe qual é a diferença, já coloca aqui nos comentários para você me ajudar. Se você não sabe, vem comigo que eu vou te contar agora. Ao falar em radiofrequência, nós imaginamos logo aquele campo eletromagnético, como você está vendo aí na foto, ou então ondas eletromagnéticas, não é verdade? Mas atualmente nós temos equipamentos de radiofrequência que, ao invés de jogar e aquecer através dessas ondas eletromagnéticas, ele joga na pele, no tecido, corrente elétrica e ele aquece por conta da resistência da passagem dessa corrente elétrica no tecido. Então, quando nós falamos sobre tipos de radiofrequência, capacitiva ou resistiva, esses tipos de radiofrequência estão diretamente ligados ao seu processo de aquecimento. A radiofrequência resistiva possui eletrodos metálicos, onde esse metal vai estar em contato direto com a pele. Nesses equipamentos, entre os eletrodos vai ter a passagem da corrente elétrica. Essa corrente ela vai ser jogada na pele. Por isso que esses equipamentos eles vão trabalhar a resistência da pele, uma vez que a pele ela vai se opor à passagem da corrente elétrica. Isso vai gerar uma resistência e, consequentemente, o calor. Sendo assim, o aquecimento da radiofrequência resistiva ocorre por conta da passagem da corrente elétrica pela pele e não por conta da formação do campo eletromagnético. E a radiofrequência resistiva ela tende a aquecer mais rápido. Para a radiofrequência resistiva, o meio condutor ideal é o gel, porque o gel possui uma grande quantidade de água e água é um excelente condutor de eletricidade. Então a gente vai conseguir conduzir melhor e ter melhor aquecimento quando utilizamos o gel. Podemos até utilizar o gel glicerinado, porque a glicerina ela retém por mais tempo a água e essa água ela não vai evaporar tão rápido com o calor que vai ser promovido pelo aquecimento, dessa radiofrequência. Então pode ser utilizado o gel ou o gel glicerinado. Na radiofrequência capacitiva, os eletrodos metálicos eles vão estar isolados e não vai ter o contato do metal diretamente com a pele. O calor vai ser gerado por conta da formação do campo eletromagnético entre os eletrodos e não vai ter a passagem da corrente elétrica na pele do cliente. Nesses equipamentos, o meio condutor ideal é a glicerina. Se utilizarmos o gel com a radiofrequência capacitiva, esse campo eletromagnético ele vai encontrar logo a água, porque o gel ele tem água em sua maior composição. Então essa onda eletromagnética acaba encontrando logo a água e gerando um aquecimento muito superficial e não um aquecimento profundo. Quando a gente utiliza a glicerina, pela glicerina não ser uma boa condutora, esse campo eletromagnético ele vai se deparar com a glicerina e ele vai avançando assim para a pele e gerando o aquecimento onde nós desejamos. Agora é importante também que a pele ela esteja bem hidratada. E aí a gente vai entrar em um outro ponto que é com relação a quando utilizar a radiofrequência capacitiva e quando utilizar a radiofrequência resistiva. O que de fato vai importar para a gente na nossa prática clínica é a gente conseguir chegar na temperatura que a gente deseja para promover os efeitos que a gente deseja. E isso tanto a radiofrequência capacitiva quanto a radiofrequência resistiva vai proporcionar. Então, se você só tem a radiofrequência capacitiva ou você só tem a radiofrequência resistiva, não se desespere. É você determinar a temperatura, então veja a disfunção, veja a temperatura que você quer atingir e utilize a sua radiofrequência para você conseguir chegar nessa temperatura que com as duas você vai conseguir, ou mais rápido ou mais devagar, a depender da radiofrequência do tecido do cliente, mas você vai conseguir chegar na temperatura desejada e ter os efeitos que você quer. Então não precisa se desesperar. Agora, se você tem a radiofrequência capacitiva e também tem a radiofrequência resistiva e quer saber quando usar cada uma, eu vou falar agora. Se a sua cliente tem uma pele bem hidratada, você pode dar preferência pela radiofrequência capacitiva, porque ela tende a aquecer melhor quando a pele ela está hidratada. Se a sua cliente ela tem uma pele desidratada ou então passou por uma cirurgia,
aí você pode dar preferência pela radiofrequência resistiva. Então a radiofrequência resistiva, ela aquece bem até em tecido que não tem boa hidratação. E a radiofrequência capacitiva, ela vai aquecer melhor em peles que estão mais hidratadas e vai ter uma dificuldade maior em peles que não estão tão hidratadas. Em todos os casos, o ideal, né, para utilizar qualquer uma das duas radiofrequências é que a pele esteja hidratada. Então, se a pele está desidratada, faz uma hidratação, porque você vai conseguir até a corrente elétrica, né, ela é conduzida melhor pela água. Então, a água conduz melhor a eletricidade. Então, se a pele da cliente ela está mais hidratada, você vai ter melhor aquecimento tanto na radiofrequência resistiva quanto na radiofrequência capacitiva. Agora, se você tiver que escolher, Nath, não fiz hidratação, a pele da cliente está desidratada, eu quero um aquecimento melhor, mais rápido, aí você opta pela radiofrequência resistiva, porque elas geram um aquecimento bom até em tecidos que não estão bem hidratados. Então, a diferença é mais ou menos essa, né? Claro, né? Sem falar dos fatores ali físicos, que o metal vai estar em contato com a pele, o outro não. Uma vai ser o aquecimento, né? A radiofrequência resistiva, o aquecimento por conta da passagem da corrente elétrica. A radiofrequência capacitiva, o aquecimento é por conta da formação do campo eletromagnético. Então, claro, né, que tem essas diferenças, né, físicas, mas quando a gente vai para a parte prática, o que vai diferenciar é a hidratação do tecido. Então, se o tecido está hidratado, a radiofrequência capacitiva ela vai aquecer melhor, mais rápido. E se você tiver com o tecido mais desidratado, a radiofrequência resistiva ela vai aquecer ali de qualquer jeito. Então, e com hidratação ou sem hidratação. Então, quando a gente for, né, para a nossa prática clínica, a gente vai se basear por essa, caso você tenha aí, né, a radiofrequência para escolher. Tem as duas. Se não tiver as duas, você vai fazer o que você tem. E não se esqueça, né, de hidratar a pele. Então, Nath, eu só tenho a radiofrequência capacitiva. Então, trabalha mais na hidratação da pele antes de realizar o procedimento, né, antes de fazer a radiofrequência. Vai hidratando a pele, passa produtos para o cliente utilizar em casa, e aí a gente vai melhorando o aquecimento e melhorando o resultado. Mas lembrando sempre que chegou a temperatura, a gente mantém, tá? Aqui com relação ao aquecimento, a gente está falando da velocidade. Então, vou aquecer mais rápido, como? Então, o que é que eu posso fazer para poder ter um aquecimento melhor, para poder ter um aquecimento mais rápido? Mas isso não significa que a gente vai deixar aquecer até queimar a pele da cliente. Não, a gente tem que estabelecer ali a temperatura de acordo com a disfunção e controlar com relação a isso. E tem um detalhe bem importante com relação à radiofrequência capacitiva e à radiofrequência resistiva. A radiofrequência resistiva, ela tende a aquecer mais rápido, enquanto a radiofrequência capacitiva, ela tende a aquecer mais lentamente, mas ela aquece mais. Então é importante a gente ter esse controle também. Então, tá utilizando a radiofrequência capacitiva, você sabe, né, que ela vai tender a aquecer mais lentamente, mas também quando ela aquece mais. E a radiofrequência resistiva, ela tende a aquecer mais rápido. Então é importante a gente ver, né, também essas características para a gente ir trabalhando. Então tem algumas pessoas que falam: Nath, mas demora muito para poder aquecer, eu não gosto. Então é legal a gente ir vendo essas características para a gente poder saber qual a gente vai utilizar em cada momento, qual a gente vai se adaptar melhor também. Então, eu quero uma que aqueça mais rápido. Aí a gente já dá preferência para a radiofrequência resistiva. Nath, eu não tô conseguindo aqui avaliar para saber se a pele da minha cliente está hidratada ou não está hidratada. Utiliza a radiofrequência resistiva. Então, são essas características que vão diferenciando. Mas lembrando que todas as duas são radiofrequências, todas as duas vão gerar o aquecimento, chegar à temperatura que a gente deseja, a gente vai obter os resultados com as duas. Então, se você só tem uma, não se preocupe, a sua tá excelente. Se vocês têm as duas, ótimo, aí você vai brincar, né? Vai escolher qual utilizar, em que momento utilizar, qual você se adapta melhor.
e vai utilizar ela mais vezes. Então isso também é bacana quando a gente tem outras, né, opções. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrita e coloca aqui nos comentários, né, se você tem radiofrequência, não tem radiofrequência, tem vontade de ter, a sua é resistiva, a sua é capacitiva, como é que você utiliza, conta aqui que eu vou adorar saber. Te espero no próximo vídeo. Beijos!